Eu sou o Rogério, eu sou psicólogo da Fundação Moody's, tá? Se vocês não me escutarem, pode falar, que aí eu aumento um pouquinho mais o tom de voz, tá? Todo mundo aí tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Vou ficar mais pro lado de cá, né? Para o som ficar melhor para eles. Bom, antes de mais nada, eu sou o psicólogo da Moody's responsável por um setor chamado GAPS, que é o Grupo de Apoio Psicossocial. É um programa da Fundação Moody's que visa o apoio psicológico aos programas de aprendizagem e programa, né, de jovem aprendiz. A gente faz atendimento psicológico a todos os jovens aprendizes, tá? Também faço acompanhamento psicológico, eu e minha equipe, de todos os estagiários internos e externos da Fundação Moody's, tá? E, além disso, também um programa de atendimento psicossocial a todos os colaboradores da Fundação e essa interface junto ao comercial, né, levando a conscientização sobre saúde mental para as empresas parceiras, certo? Esse é um pouquinho do meu trabalho, é um pouquinho do que eu faço. Isso aqui é um pouquinho de mim. Antes de entrar nisso daqui, eu gosto de falar de onde eu venho, né? Porque quando fala de saúde mental, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a nossa origem, de onde a gente sai, né? Porque de onde a gente sai fala muito sobre nós. Fala um pouco sobre a nossa cultura, fala um pouco sobre o nosso jeito de falar, nosso jeito de se posturar, o nosso jeito de procurar emprego, né? Que muita gente acha que falar de saúde mental é só falar de adoecimento ou só falar de coisas mais básicas da psicologia social, né? Da parte do senso comum da psicologia. Mas é um pouquinho além desse espaço, tá? Vamos lá. Eu moro um pouquinho longe daqui. Eu não sei se tem alguém de lá. Eu acho que não, que é difícil, né, a gente se esbarrar por aí, mas eu sou de Duque de Caxias. Né? Alguém aqui é de Duque de Caxias ou alguém na empresa aí, se vocês quiserem falar também, o pessoal que está online, tá? Eu sou de Duque de Caxias, do interior de Caxias, de Santa Cruz da Serra, mais perto de Xerém, perto da Serra de Petrópolis, né? E ali a gente vai falar um pouquinho de saúde mental também. Vamos lá. Quem mora mais para os interiores tem mais acesso ou menos acesso a transporte público? Tem menos acesso a transporte público. Isso é saúde mental? É questão de saúde mental. É uma questão de saúde mental, né? Por quê? Para chegar aqui mais ou menos numa hora, em cima da hora, um pouquinho antes, eu tenho que sair de casa às 8h30 da manhã. Será que todo mundo tem que sair esse horário, 2h30 antes, para chegar no trabalho? Não, tem pessoas que saem 30 minutos, 10 minutos, quanto mais perto mora, mais atrasado chega, né? Tem esse aspecto aí que acontece na sociedade. Mas também tem esse lado. Quando a gente fala sobre essa distância, a gente está falando de saúde mental. Mas a gente está falando só da distância de moradia? Não, a gente está falando de questões de políticas públicas, está falando de questão de inserção e um monte de coisa que atravessa a questão de saúde mental. Falar sobre isso é falar sobre saúde mental. Né? E muita gente sente na pele, mas não para fazer a associação. Né? Isso é saúde mental. E falar sobre isso também, sobre essa distância, a gente vai falar de acesso. Não só a transporte, mas acesso à cultura, acesso a conhecimento, né? Acesso à oportunidade de ser atendido. Também tem isso. Né? Se eu não conheço psicologia, se eu não conheço psicólogo, se eu não conheço uma variedade sobre questões de saúde, será que eu vou buscar esse auxílio? Não. Eu não conheço, não sei que existe, não sei que tem esse adoecimento. Então eu acabo não indo buscando esse auxílio. Isso é um ponto-chave também. Se aquilo não pertence ao meu conhecimento, ao meu consciente, aquilo não existe para mim. Né? Quer ver? Eu gosto de fazer isso com um exemplo bem básico. Acho que todo mundo aqui, né, já viu um carro específico. Alguém pode falar para mim um modelo de um carro? Qualquer modelo. Um Siena, todo mundo... Onix. Todo mundo consegue imaginar um Onix? Todo mundo já viu um Onix aqui, né? Consegue imaginar o Onix? Né? Se você nunca viu um Onix na sua vida, tecnicamente, você nunca vai parar para percebê-lo. Nunca vai perceber esse Onix. Ele pode passar na sua frente 500 vezes que você nunca vai perceber aquele carro. Mas se alguém próximo de você comprar esse carro, ou alguém próximo de você, né, você conhece uma pessoa que tem esse carro, no mesmo dia você já vê 500 do seu lado. Você fala, gente, mas eu nunca vi esse carro aqui, agora todo mundo está com esse carro. Né? Eu nunca vi ninguém com esse celular, agora que eu comprei tá todo mundo usando esse celular. Né? Eu nunca vi ninguém com esse estilo de roupa e agora tá todo mundo com esse estilo de roupa. Bem, não é bem por aí. Tá? Isso é apenas uma percepção um pouquinho crua. Um contexto muito próprio disso é o seguinte, antes aquilo não pertencia ao seu consciente, então aquilo não existia para você. Então não importa se aquilo está do seu lado ou não.
Se não pertence ao seu conhecer, ao seu consciente, aquilo não existe pra gente, tá? Mas a partir do momento que eu sei o que é aquilo, aquilo passa a existir e a ser analisado por mim em todas as partes. É assim que vai se acontecendo. Então, se eu não tenho um senso, pelo menos comum, um senso simples, sobre o conceito de saúde mental, ou o que é saúde mental, ou onde eu posso buscar isso daí, será que eu vou buscar? E aí, quando a gente fala também desses espaços, a gente vai falar muito de adoecimento, né? Então, esse espaço é um espaço de adoecimento puro e completo. Então, um monte de indivíduo não quer alcançar esse espaço. Por quê? Ir ao psicólogo é uma coisa de maluco, né? Ir ao psicólogo pra quê? Eu tenho que só desabafar com alguém e tá tudo bem, né? Pra que eu vou receber conselho? A psicologia ela não vem com o ato de aconselhar, ela vem com o ato de direcionar a um processo de cura, né? É uma construção de psicoterapia. É mais ou menos por aí. Mas eu conheço esse aspecto? Não. Então eu gero estigma, tá? Eu gero afastamento, eu gero preconceitos, e aí é uma variedade de coisas que acontecem na sociedade. Com essa pequena introdução, nós conseguimos observar uma diversidade de coisas que acontecem na sociedade. Vários estigmas sobre preconceito. Por que ele acontece? Porque eu não conheço. Quando falamos que educação ela liberta nesse sentido, nesse contexto também, tá? Se eu não enxergo aquilo, é porque não está no meu consciente, é porque eu ainda não entendi que aquilo existe. Então, primeiro eu preciso estudar, entender que aquilo existe, passar a ser conhecido para mim, transportar para o meu consciente, para eu começar a perceber. Então, quanta coisa na nossa vida que a gente acaba não percebendo. Quantos sintomas que a gente tem e a gente não percebe, tá? E da onde vem esse sintoma? Não sei, porque eu não percebo. Mas o que eu estou sentindo? Ah, Rogério, eu estou sentindo uma queimação no estômago. Ah, Rogério, mas eu estou sentindo uma dor de cabeça constante. Ah, Rogério, eu estou cansado de sentar na frente do mesmo computador várias vezes. O problema é o computador? O problema é o espaço? O problema é a janela? Não sei. Quando olhamos para isso, nós temos que prestar atenção numa única palavra, que é a principal, se chama necessidade. Geralmente, nós tramitamos entre sentimentos, emoções e sensações. E esquecemos da palavra principal, que é necessidade. Então, é olhar um pouquinho sobre isso, tá? Eu costumo falar que tudo que eu falo já pertence à palestra, tá? Tecnicamente, a palestra acabou, já falei tudo, já posso ir embora, brincadeira. Mas aí eu vou acentuar aqui, porque eu gosto muito dessa... Sou professor, né? Então, gosto muito de mostrar isso daí para que as pessoas consigam acompanhar de uma forma plena. E aí eu vou pontuar agora com a apresentação. Bom, como eu falei antes, eu sou o Rogério, sou mestrando em Intervenção Social e Comunitária, né? Psicologia da Intervenção Social e Comunitária. Sou especializado em Psicologia Clínica e também especializado em Saúde Mental e Atenção Psicossocial e em Psicanálise. Sou psicólogo social, né? Meu aspecto da psicologia social é questão voltada ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, tá? Aos espaços empresariais, o terceiro setor. Sou palestrante e também trabalho com psicologia clínica. Esse é um pouquinho de mim. E aí entra dentro daquele aspecto que eu acabei de falar com vocês sobre mitos da psicologia. Isso é o que eu escuto cotidianamente, tá? Isso eu escuto todo dia mesmo, tá, gente? Vou atender um jovem aprendiz, a primeira coisa que ele fala, não, Rogério, o tutor me mandou aqui, mas eu não sou maluco. Não, eu não sou maluco. Eu só tenho um pouco de ansiedade, né? Mas o que é ansiedade? Ah, não sei. Fico nervoso, né? Já quero bater em alguém, quero xingar. Falei, calma, né? Vamos respirar, vamos entender esse processo, porque cada um tem a sua manifestação ansiosa, é totalmente diferente. Mas cuidar da saúde mental é uma coisa que é uma frescura, é uma palhaçada. Mas não é só sobre saúde mental, tá, gente? É sobre saúde. Ah, pra quem é um médico? Palhaçada, né? O que eu espero? Ficar doente para ir ao quê? Ao médico. Aí a gente pensa que eu vou ficar doente para ir ao médico porque eu tenho uma justificativa para ir ao médico. Porque se eu for ao médico sem estar doente, isso é uma justificativa? Muita gente pensa que não é justificável ir ao médico sem ter um problema de saúde grave. Porque não estamos acostumados a trabalhar com uma coisa chamada prevenção. E nós temos que trabalhar com prevenção. Só que isso é estrutural, tá? É de baixo para cima, de cima para baixo, em diversos espaços diferentes. A minha mãe, ela não é tão velha assim, mas ela tem uma certa idade e uma mentalidade um pouco diferente. Você está doente, está com dor de cabeça, está com algum problema, toma um remédio e vai trabalhar.
Olá, bom dia. Com certeza. Tem manifestações nossas que já conhecemos o nosso corpo e entendemos nossas limitações. Até aí eu consigo ir, mas aí eu entendo o que está acontecendo. Mas eu entendo tudo? Se é uma coisa alarmante que eu não entendo, será que eu posso tapar o sol com a peneira? Vale a pena? Alguém já fez isso algum dia na vida, tapar o sol com a peneira, e depois de uma semana a situação piorou, e aí tivemos que nos afastar durante um tempo um pouco maior? Exatamente sobre isso. Às vezes são sensações físicas e sintomas que são semelhantes àquilo que já tivemos um dia. E aí nós julgamos. Poxa, é igual, né? É igual. E aí a gente tapa o sol com a peneira. Quem já ouviu falar de um comprimido chamado nimesulida? Dor de dente, às vezes dor de cabeça até ele passa, né? Dor na sola do pé, na panturrilha, síndrome do carpo, cólica, e ele acaba com o fígado. Vocês sabiam disso? O Brasil é o único país ainda que autoriza a utilização. Exatamente, o Brasil ainda é o único país que utiliza a utilização desse medicamento, que ainda libera a utilização desse medicamento. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Agora vocês estão sabendo. Né? Nos Estados Unidos foi proibido, tá? Por quê? É um bom remédio? De certo ponto, sim. Mas isso aconteceu em diversas sociedades que esse medicamento entrou. Eu pego ele e adapto para tudo. Imagina no Brasil, nós adaptamos tudo, né? Que só um medicamento, um remédio, né? Dor de dente, ele é maravilhoso. Tá com uma dor excruciante. Você toma ele, daqui a pouco tudo começa a desinchar, normalizar. Né? Mas o que ele faz por dentro é aquilo que nós não vemos. Quando falamos desse aspecto da saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre sinais. Né? Sinal tem também, claro que tem, né? O aspecto, esqueci agora a palavra, tão simples e fugiu da mente. Não é sintomas. Né? Sintoma é aquilo que o paciente traz, é aquilo que vocês conseguem me trazer, é aquilo que é visível a vocês. Sinal é aquilo que vocês não conseguem enxergar. É aquilo que eu tenho que captar na fala e na vivência de vocês. Que aí, juntamente com o sinal, eu consigo decifrar a que adoecimento ou aspecto de adoecimento esse sintoma pertence. Certo? E esse remédio, ele mascara muitos sinais. E ele traz outros prejuízos para dentro do corpo e cria outras resistências também. E aí pode prejudicar um tratamento que seja viável para você. Então é mais ou menos por aí. Quando a gente tapa o sol com a peneira, isso pode ser um prejuízo mortal e muito maior. Psicólogo é pra louco, isso aqui eu já falei, isso aqui eu escuto direto, né? E eu sinto muito, agora eu vou ter que te indicar psiquiatra. Isso aqui Rogério, não volto mais no seu consultório, né? Mas você precisa dormir. Nós já atendemos o limite, agora eu preciso que você consiga dormir para continuar com o processo de psicoterapia. Não, uma psiquiatra? O que vão falar de mim? Né? E como que você vai continuar vivendo desse jeito? É por um curto período de tempo para que não se torne eterno. Muitos indivíduos acham que fazer esse acompanhamento vai te promover o cuidado paliativo eterno do uso medicamentoso. Só que não é para isso, a ideia não é essa. A ideia é estabilizar o que está acontecendo para que você consiga superar e se tornar resiliente diante daquele conflito. E ultrapassar essa barreira. É mais ou menos por aí. Então é tratar o mais breve possível e o mais rápido possível para que você não tenha uma necessidade de prolongar esse tratamento. É porque existe, o nosso corpo ele sinaliza, né? Sim. Como você falou, são os sintomas. Sim. E a saúde mental, ela é saúde como um todo, até porque é o nosso corpo. Sim. Né? E às vezes a gente não dá atenção a isso por esses tabus aí de achar que o psicólogo é maluco, enfim, que as pessoas vão te julgar. E aí geram algumas doenças crônicas. Muitas. Né? São várias, é verdade. Pressão alta, né? Enfim. E entre outras. E às vezes as pessoas, poxa, mas eu me alimento bem, por que eu tô assim e tudo mais, né? Mas é porque não tá cuidando da saúde como um todo. Não está cuidando. A saúde é um complexo. Nós falamos que na saúde não é saúde equilibrada, é uma busca por homeostase. Homeostase significa em busca do equilíbrio, é uma busca constante. Você sobe, você desce, você sobe, você desce. Isso é todos os dias. Todo dia que você acorda, todo dia que você dorme, o seu corpo ele está em constante processo homeostático. Ele está em uma busca constante por um equilíbrio comum para que tudo se atenda da melhor forma possível e você esteja o mais saudável possível.
é mais ou menos por esse caminho, tá? É dentro dessa reflexão. Sim. Eu acho que vocês já também tiveram palestras sobre saúde mental, alguém já vivenciou esse aspecto, Sim. tá? E eu quero ouvir de vocês aí, o que vocês acham que é saúde mental? De uma forma bem resumida, não tem certo e não tem errado. E aí? E aí? Não surtar, não chorar. Chorar tem que chorar. Chorar todo dia. Não. Chorar todo dia é saúde mental ou não? É saúde mental, chorar todo dia. Mais o quê? E aí? Será que uma pessoa que seja borderline... Já ouviram falar sobre isso? Eu trouxe esse assunto porque é uma coisa, né, que está difundida aí na sociedade. Será que uma pessoa que tem um transtorno borderline ou tem o TOC, transtorno compulsivo, será que essa pessoa tem saúde mental? Não tem saúde mental. E aí, mais alguém discorda ou concorda? Acho que depende. Acho que depende, né? Eu falo pra isso para um psicólogo. Gente, não falem depende para um psicólogo, tá? Que ele vai... Depende, quer ver, ó? Depende do quê? Né? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Depende do quê? Vai. Não, acredito que a gente precisa entender o que é que se passa na vida daquela pessoa, né? Então, tudo é um histórico, tudo está de acordo com a realidade que ela vive. Então, Sim. alguns comportamentos não são porque ela quer ter aquilo. É alguma limitação, alguma experiência que ela teve. Então, por isso que depende. Depende de muitos fatores. E um fator que é preponderante para isso é o seguinte: essa pessoa, se ela tem esse diagnóstico, é porque ela foi diagnosticada. Só que nem todo mundo que é diagnosticado faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Mas se essa pessoa ela faz o acompanhamento certinho e faz o desenvolvimento dela certo, essa pessoa ela tem saúde mental. O fato dela ter um aspecto de transtorno não significa que ela não tenha saúde mental. O que vai deixá-la sem saúde mental é entender toda essa proposta e recusar qualquer tipo de acompanhamento para desenvolver a sua saúde. Mas é o psiquiatra que diagnostica esse tipo de transtorno no paciente? Sim, tá? O psicólogo, ele não diagnostica. O psicólogo gera hipótese diagnóstica. Aí ele gera uma hipótese diagnóstica, te encaminha para o psiquiatra e o psiquiatra ele vai corroborar com essa, ou não, né? Com essa hipótese diagnóstica. Ele vai fazer a investigação dele e vai carimbar se o diagnóstico está correto ou incorreto. Então é um trabalho também multidisciplinar, é um trabalho conjunto. Assim, você saberia me dar um exemplo desse tipo de transtorno? Qual? Do transtorno compulsivo, não foi o que você falou? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem, a gente vai ter o DSM, né, que é no nosso livro que fala sobre transtornos mentais. Eles vão ter vários sinais, vários sintomas que são muito enormes, são alarmantes, é uma lista extensa. Ele falou uma coisa que é importante, que é muito complexo porque depende da pessoa, tá? Depende muito do indivíduo que tem aquele adoecimento, porque o adoecimento ele depende do indivíduo incompleto, porque depende de onde ele mora, de onde ele vem, qual é a classe social, qual é o desenvolvimento acadêmico daquela pessoa, que aí ele vai se desdobrar de formas totalmente diferentes. E aí a gente começa por aí. Mas, quando falamos de comportamento obsessivo, vai ser um comportamento, todo transtorno, vamos começar com transtorno. Como que eu posso saber que eu posso ter um transtorno ou um adoecimento muito severo na minha vida psicológica? Quando aquele assunto, ele afeta mais de uma área da minha vida. Já começa por aí de uma maneira mais simplista para vocês, certo? Então, dificultou o trabalho, dificultou família, dificultou amigos, dificultou educação e dificultou a vida financeira. A mesma questão está trazendo prejuízo em mais cenários da sua vida, é uma questão alarmante. A gente precisa sentar e analisar mais rapidamente para entender como que vai trabalhar essa proposta. Começou por aí. O comportamento obsessivo, ele vai ter o pensamento obsessivo, é um pensamento que ele não vai embora de forma alguma. Isso aí eu vou falar de uma forma muito simplista, tá? Mas é um pensamento que ele não vai embora nunca. Ele sempre está ali com você. Ele te acompanha por onde você vai. E a todo segundo, a todo minuto, ele está contigo, certo? Bom, um dos aspectos mais simples que as pessoas veem muito é a obsessão de ser perseguido.
a sensação de estar sendo perseguido. Só que não é de uma maneira, é muito diferente quando você sente que você está sendo olhado por uma pessoa. Isso aí eu posso explicar depois. Não é sobre isso. É aquela sensação de que tem alguém te seguindo mesmo e essa pessoa vai te fazer um mal alarmante e excruciante. Só que isso é a todo minuto. É dentro de um transporte, é dentro de um carro, é dentro de casa, é no seu quarto, é enquanto a pessoa está deitada na cama. Então, assim, é em todos os espaços. A obsessão ela vai falar sobre isso. Isso é uma coisa adoecedora. Sobre o comportamento compulsivo, nós vamos ter, por exemplo, uma coisa própria. Quem aqui lava roupa? Todo mundo lava roupa, né? Quem aqui usa sabão em pó? Beleza. Tem na caixinha, não tem? Vamos imaginar a caixinha ou o saquinho de sabão em pó, porque é mais fácil. Ou até o litro também, aquela garrafinha. Tá? Eu tive uma paciente, hoje ela já está bem, já está tranquila e ela está com outro psicólogo, porque eu acabo me mudando e hoje por outras coisas eu acabo trocando de horários. O que acontece? Ela tinha um comportamento compulsivo que era o de lavar roupa. Uma máquina de lavar roupa, uma máquina média, né, cheia até a metade de roupa. Quanto será que de sabão em pó mais ou menos que a gente deve usar? Esse é um padrão. Um pouco a mais, um pouco a menos, ok, né? Porque tem gente que nem mede no copo, joga um pouquinho, o olhômetro, né? É igual cozinha, vou cozinhando. Uma pitada de sal, né? Uns botam uma colher, outros botam uma pitadinha e vai indo pelo cheiro do feijão. Ah, já tá cozido, hein? Como você sabe? E aí é uma questão muito pessoal. Mas aí esse indivíduo, ele vai olhar para aquilo ali e vai falar, poxa, esse copo não vai limpar essa roupa, tá cheio de bactéria. Quem aqui conhece lisoforme? Então, vou tacar uma garrafa, aí pega a garrafa, não é tão barato. Não, o sabão em pó não vai dar conta, né? Então vou botar lisoforme. Aí bota um copinho, tá mandando botar 2, né? Mas aí 2 vai tirar essa bactéria? Pô, não vai. Eu vou ler. Aí lê tá dizendo que vai tirar completamente, isso é impossível. Impossível. Se eu não vejo a bactéria que tá ali, como que esse negócio vai matar aquilo que eu não vejo? Não dá. Não, eu vou morrer, isso aqui vai me matar. Aí eu pego aquilo dali e viro o vidro todinho dentro da máquina. E aí quem conhece pinho-sol? Pinho-sol também pode ser usado para lavar roupa. Né? Tá lá escrito lá atrás, tudo bonitinho, o modo de usar tranquilamente, que também mata a bactéria. O pinho-sol também, né? Aí vira a garrafa de pinho-sol. E aí o sabão em pó, ela colocou quanto no começo? 250, um copinho de 250. Não, isso não vai lavar, não vai tirar sujeira. Vou botar mais um copinho. Não vai dar certo. E aí eu viro ou a garrafa ou o pacote inteiro de sabão em pó. Agora eu vou deixar batendo. Né? Fazer o ciclo da máquina. Ciclo pesado. Não importa se tem uma peça de roupa ou 50. É mais ou menos assim. Tá? E aí eu boto para bater, deixo batendo, a máquina faz o trabalho dela todo. Vocês acham que aquele produto todo que foi imperado sobre aquela roupa vai sair com uma lavagem? Não. Meu sobrinho, a máquina da minha irmã quebrou. Mãe, eu vou lavar minha blusa. Né? Aquela ideia, nunca lavou uma blusa na mão na vida. Né? Pegou, tacou sabão em pó, ficou lá 3 horas para tirar aquele sabão em pó daquela camisa. Mãe, que coisa ruim. Agora você lava. Né? Você não falou que ia lavar? Agora termina. Você quase acabou com o sabão em pó da minha irmã todo. Então assim, você acha que uma lavagem só vai tirar todo o produto? Então, mas para ela tirou, né? Porque se ela botar de novo para lavar, ela vai botar para lavar com os produtos ou sem os produtos. Vai botar para lavar para tirar o excesso de sabão em pó. Mas aí a água vai vir suja. Então eu não posso fazer isso. Aí eu pego e penduro daquele jeito. Imagina como fica a roupa durinha, né? Parecendo que tá engomada. Né? Então isso é muito nocivo. Porque essa pessoa está fazendo isso, mas ela sabe que ela não está fazendo certo. E ela está tentando lutar contra essa ação e ela continua reproduzindo esse comportamento consecutivamente. Então ela está num estágio constante de sofrimento. E esse sofrimento afeta o dinheiro dela? Sim. Poxa, olha quanto produto que ela gastou que dava para ela usar um mês inteiro quase, ou pelo menos 15 dias. É que nem compulsão por compra. As pessoas acham que é uma coisa boba. Mas sim. Começa com uma blusa, termina com um pregador, a Shopee, né? Começa a comprar tudo, e a Shopee não consegue parar. Aí o pessoal cai na Shopee. Exatamente. Agora, por que comprar pela internet acaba se tornando uma compulsão maior ainda? Facilidade. É fácil, é rápido? Não é exatamente por isso. Isso é um dos fatores. Mais barato? É muita coisa. Quem tá é uma pergunta só. Quem tá te vendo comprando? Quem vai te julgar? Isso é viciante.
Estar num lugar onde você não é visto, não é julgado, é viciante. Então você elabora muito mais o seu vício. Entendeu? Aí é muito mais viciante comprar pela Shopee. Aí é muito mais viciante comprar, por exemplo, pelo iFood, compulsão alimentar. Porque se eu for até uma loja, vão me ver comprando. Então eu compro por onde? iFood. Se eu for no mercado fazer a compra e comprar um monte de besteira, alguém vai me julgar. E aí eu faço R$200 de compra no mercado e R$800 de compra no iFood. É sério? Né? Isso aqui eu tô botando a valores simbólicos, tá, gente? Mas assim, depende, por exemplo. Fala comigo. Depende, falando de um exemplo semelhante que não sou eu, assim. Sim, Mas, sim. né, Sabe, meu amigo, minha prima, irmã. Sim, 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 sim. Quando você tem o vício também da Shopee, dependendo, quando Sim. você coloca, às vezes, o endereço do trabalho, aí você escuta um colega de trabalho falar de novo. Ah, isso é. Aí Isso, a ficha cai. exatamente. É uma E estratégia aí já boa, tem hein? alguém vendo, e aí você começa, caramba, e agora? E agora, Não realmente? tá mais tão oculto assim. Exatamente. Aí você botou pra entregar no trabalho, né? É uma boa saída, tá, gente? Pra quem tá viciado na compra pela Shopee, bota pra entregar onde outra pessoa receba. Entendeu? E aí, porque se botar pra entregar em casa aí que ninguém vai ver mesmo, né? Mas se a pessoa fala pra você, caraca, Leandro, outra encomenda pra tu hoje? Chegaram 4 no mesmo dia? Foi isso que fez Aí o Leandro a ficha cair. caraca, de verdade, né? Minha esposa me julga. Aí, viu? Mas Então, aí, pode falar. Gatilho para a pessoa, assim, uma situação, uma vivência, uma decepção, alguma coisa que leve a pessoa a desenvolver esse tipo de comportamento? Vamos lá. Todo mundo quer uma origem de alguma coisa. Só que a origem de um adoecimento, ele não é monofatural, tá? Ele é plural. Então ele não começa a partir de um único ponto. Ele começa a partir de diversos fatores. E fatores esses que são mais antigos, por isso, eu sou psicanalista, mas eu também trabalho com Gestalt. Aí todo mundo olha pra mim, aí é outro preconceito que tem contra o psicanalista. Não, porque pai e mãe é culpado de tudo. Não tem nada a ver, né? A minha psicanálise é mais contemporânea e a questão é, uma coisa que eu levanto para meus pacientes, o problema não é o outro, o problema é o que você faz com que o outro te entrega. Né? Essa é a raiz da questão. Mas é claro que existem vivências da nossa infância que geram traumas. Aí muita gente me pergunta, então como não traumatizar meu filho? Impossível. Porque se você não traumatizar ele, ele vai ser um adulto incompetente, emocionalmente falando. Tá? O trauma, ele é fundamental para desenvolver uma pessoa saudável, só que mais fundamental ainda é saber superar esses traumas. E aí, vou dar um exemplo para você aqui dentro de um outro contexto. Meus exemplos às vezes não são tão bons, mas eles são marcados, tá? Marcam para sempre. Dentro do seguinte contexto, você vai ver uma pessoa que passou insegurança alimentar. Todo mundo sabe o que é insegurança alimentar? Uma pessoa que teve dificuldade de comprar comida na infância, tá? Isso se chama insegurança alimentar. Essa pessoa na infância passou insegurança alimentar. E aí hoje, ela é adulta. Ela não percebe, mas tudo que ela faz ou todo trabalho que ela arranja é para que a despensa dela sempre esteja abastecida. Se ela tem 3 pacotes de arroz de 5 quilos e ela abre o terceiro, a pessoa já fica desesperada. Só que ela não percebe esse desespero em comprar um outro pacote para que a despensa nunca fique vazia. Né? Sobre mistura. Se o meu freezer, se eu estou usando a carne que eu deixei marcada ali, que é já a metade do freezer, eu já fico desesperado, porque eu tenho que fazer a compra de mistura para atender essa minha necessidade. E para mim tá tudo bem, eu estou vivendo muito bem, porque eu estou trabalhando e estou conseguindo abastecer a minha despensa. E então ela fica presa dentro daquele trauma. Essa pessoa ela não consegue enxergar além do trauma, por conta da insegurança alimentar que ela viveu durante um bom tempo da vida dela. Tudo que ela faz é atender a necessidade desse trauma e não a superação do mesmo. Essa pessoa podia se desenvolver, ela podia mudar de emprego, ela podia fazer uma faculdade para melhorar, ela podia fazer uma especialização para melhorar. E o porquê que ela não faz, Rogério? Porque esse emprego atende a necessidade dela. E se ela sair desse emprego, se essa pessoa sair desse emprego, talvez ela demore tempo para arranjar um próximo emprego, talvez ela consiga ir por um próximo emprego, mas não passe dos 3 meses. Isso gera muita crise na mente desse indivíduo. E aí esse indivíduo acaba ficando preso naquele mesmo cenário para cumprir uma questão traumática na sua história. Entendeu? Mas um dos aspectos de ponto é a insegurança alimentar. 2. Mas não significa que seja só esse.
Pode ter outras questões também que balancem a insegurança dessa pessoa. Então, todo mundo acha que tem um ponto só focal que gera ou desencadeia todo esse processo. Não é isso. Ele é múltiplo. São vários contextos, certo? E aí depende também da questão emocional. Se for um trauma em específico, que aí a gente fala um pouquinho sobre crises de pânico, às vezes o cheiro de alguma coisa te lembra daquele momento que você viveu lá atrás, e aí você acaba tendo uma crise de pânico aqui agora. Só que você também não sabe por que está tendo uma crise de pânico aqui agora. Porque é uma forma inconsciente do teu cérebro perceber aquela zona de perigo. Tá? O cheiro ele é palatável, você identifica, você entende. Tem pessoas que sentem cheiro de muito mais coisas do que outras pessoas. Todo mundo aqui sente, por exemplo, cheiro de barata? Mas todo mundo sente? Nem todo mundo. Tem pessoas que têm essa capacidade, tem pessoas que não têm essa capacidade. Entendeu? Assim como, por exemplo, tem uma deficiência no cérebro que faz com que a pessoa... É uma deficiência genética, tá? Que faz com que a pessoa, quando escuta um som, ela sente o gosto de alguma coisa. Né? E isso aí é muito próprio. Imagina, você tá falando e a pessoa fala, nossa, sua voz tem gosto de algodão doce. Nossa, sua voz tem gosto de Novalgina. Então, imagina só, né? Então, é mais ou menos por aí. Claro que é uma parte do cérebro dessa pessoa que está afetada e faz ela interpretar as coisas dessa forma e desse jeito. Só que desse mesmo jeito, para quem não tem essa questão, funciona também. E o cérebro trabalha de formas diferentes. E entra a questão do trauma. Você vivenciou uma coisa num ônibus ou num lugar específico que tem um odor específico. Você passa por um outro lugar que seu cérebro entende aquilo como semelhante. Ali você pode desenvolver uma crise. Mas até você descobrir, ou até alguém descobrir, que é por conta daquilo que você sentiu, aquele cheiro naquele lugar, e também associar aquilo que você viveu lá atrás, é um processo, é multifatorial. Entendeu? Aí a gente tem que estudar, indivíduo por indivíduo, proposta por proposta, para entender os pormenores. E aí direcionar. A psicoterapia ela é uma construção psicoterapêutica em auxílio ao paciente. Então eu construo o processo de acompanhamento junto com o meu paciente. Posso ter 5 pessoas com toque. Cada um vai ter um tratamento diferenciado. Porque cada um vai ter a sua própria questão. Entendeu? Foi? Conseguiu? Bom, então, resumindo, saúde mental é você compreender aquilo que você está vivendo. Ponto. Conseguir gerenciar o que você está vivendo e do que você está sentindo. E encontrar significado e significância para as coisas. Todo sentimento, você sabe nomear? Tem coisa que a gente está sentindo e você fala assim, cara, o que você está sentindo? Não sei. Aí a pessoa fica com raiva de você. Mas como você está sentindo? Você não sabe? Não, você não sabe. Nunca te ensinaram isso. Muitas pessoas falam de um aspecto em que existe apenas uma lista de sentimentos. Não é assim. Tem uma lista lá pronta de sentimentos que as pessoas conseguiram catalogar. Mas tem um sentimento que é só seu. Pode ser uma miscelânea, uma mistura de sentimentos. Ele é só seu. Então quem pode dar um nome para ele? Você. Só que muita gente não se coloca nesse lugar de poder dar esse significado. Entendeu? E aí a pessoa acaba sofrendo um pouco com aquilo. Então eu posso dar significado para o sentimento que eu estou sentindo. Eu posso dar um nome para esse sentimento e quando eu faço isso, eu começo a compreender. Se eu compreendo, eu posso entender como gerenciar esse sentimento. Se eu começo a gerenciar ele, eu posso encontrar um significado para ele. Eu consigo direcioná-lo de uma forma saudável. Porque muitas coisas acontecem por acúmulo sentimental. Foi? Vocês sabem a diferença de emoção e sentimento? Alguém aqui sabe? A diferença de emoção e sentimento? Tem diferença. Parece, né? Tudo a mesma coisa, mas vamos lá. Primeiro, sentimento, ele eu gosto de falar isso porque o pessoal, né, fala assim, meu Deus, como assim? Gente, criança não tem sentimento, tá? A gente começa por aí. Tem uma teoria, tem um artigo de Freud que se chama O Pequeno Polimorfo, que é pequenininho, 2 páginas, tá? Vocês podem ler, é bem interessante, que fala exatamente sobre isso. Criança, ela é maldosa, só que o mal dela não é o nosso mal. É um mal simples, é um mal puro. A criança pega um passarinho e fala assim, mas se eu atirar nele, será que ele morre ou será que ele vive? Se eu apertar o meu coelhinho,
eu vou estar dando amor para ele. Aí a criança pega pelo pescoço, aperta. Aí quando vê, o coelho morreu, né? Aí a criança acorda, 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 porque ela ainda não entende esse processo. O sentimento, ele é diferente da emoção, porque o sentimento, ele passa pelo consciente, ele precisa passar pela cognição. Então ele precisa ser interpretado, tá? E a gente só consegue fazer isso quando começamos a interpretar símbolos, ou seja, quando desenvolvemos o aspecto da leitura de símbolos. E só conseguimos fazer isso quando temos arcabouço, espaço na nossa mente sobre coisas que conhecemos na nossa vida. A gente só consegue fazer isso a partir dos 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade. Né? Tem gente que é um pouquinho antes dos 7, tem gente um pouquinho depois, mas a ciência vai determinar, dar uma determinância ali, uma variável, que a partir dos 7 anos de idade começamos a interpretar de uma forma coesa os primeiros sinais. Por exemplo, para que serve um copo? Beber um líquido. Só isso? O copo só serve para beber alguma coisa? A gente consegue colocar uma coisa também dentro do copo. E se eu for perguntando, cada um vai dar um significado e significância, não é? Uma criança não consegue fazer isso, ela não tem essa estrutura. E ao decorrer do processo de vida, ela vai entendendo que copo é muito além de botar alguma coisa, um líquido dentro. Tá? E ela vai criando significados para o mesmo objeto. Então ela vai construindo camadas de significados. Essas camadas de significados vão ser usadas para gerar sentimentos, para interpretar sentimentos. Então, a partir dos 7 anos de idade, a criança começa a construir os seus primeiros sentimentos. A emoção não, a emoção é desde que nasce. A emoção ela é arcaica. Emoção ela não passa por esse crivo da cognição e do pensamento. A emoção ela é rápida. A emoção tem controle? Não tem controle. Ela acontece, ela é uma explosão. Tá? Ela é uma explosão intensa. Quem aqui lidar com crianças? Ou já teve filho pequeno, sobrinho, crianças pequenininhas? Você sai, se afasta dessa criança. Tá? Você vai trabalhar, você vai para algum lugar, você fica um tempo sem visitar essa criança. E aí, quando você chega perto dessa criança, chegou na casa dessa criança, ela vai fazer o quê? Qual é a reação mais padrão? Correr, abraçar, gritar, né? E abraça só a perna? Só a perna é suficiente? Tem que fazer o quê? Abraça a perna e depois tem que pegar no colo, abraça o meio, abraça o pescoço, agarra, depois vai para as costas. Não é todo esse movimento, não é toda uma explosão energética? Isso aí é emoção. E aí depois que essa criança te abraça, ela atendeu a emoção dela, ela te larga, vai embora. E aí, ó, você tá aí, já entendi que você tá aqui, não quero mais, vou brincar. Acabou, a emoção acabou. Então a emoção ela é impacto. Isso é emoção, tá? E a gente faz isso diversas vezes. Por exemplo, você conta uma fofoca bombástica para uma pessoa. Emoção. Depois que ela teve aquele impacto de emoção, ela corrige, ela fala assim, meu Deus, deixei perceber, né? Aí controla a expressão facial, assim, mais ou menos controlada, e aí começa a trabalhar os sentimentos. Por exemplo, eram 3 amigas. Uma amiga contou uma fofoca bombástica da amiga do meio. Não, porque a fulana de tal não tá falando mais comigo, fez isso. A outra vai tomar todas as dores. Primeiro causa impacto. Meu Deus, ela fez isso? Emoção. Aí depois trabalha o sentimento. Agora ela é nossa inimiga? É. E aí a outra pessoa já começa a desenvolver sentimento negativo por algo que ouviu, porque tem mais proximidade com essa terceira pessoa. E aí eu trabalho o sentimento. E o sentimento ele é nocivo, porque ele pode começar agora, na data de hoje, e acabar só quando a gente morrer. Entende? E todo esse percurso que ele corre, ele vai deixando muitos buracos, muitos problemas, muitas questões mal resolvidas, não só com aquela pessoa, mas com um monte de pessoas. Então ele gera diversos prejuízos. Entenderam mais ou menos a diferença de emoção e sentimento? Vamos lá. Importância do cuidado da saúde mental. Já falei bastante, né, mas eu vou pontuar. Primeiro tem um ponto da qualidade de vida. Bem-estar individual, que é o seu cuidado individual. Melhora na autoestima. A autoestima não é só roupa, a autoestima não é só maquiagem, a autoestima é um monte de coisa. A autoestima é vir aqui na frente e falar. A autoestima é você se movimentar, a autoestima é você tomar decisão, tomar partido por aquilo que você é, né? E aí tem uma variedade de listas. Aumento da produtividade, redução de estigmas, né? Redução do estigma sobre o corpo, redução de estigma sobre o que você pensa, sobre onde você mora, por exemplo, transporte escolar. E vai, vai descer quem mora mal. A criança sofre. A criança, ela sofre literalmente. Mas depois quando ela cresce, ela pensa, eu tenho uma casa. Poxa, eu tenho um teto. Acabou esse estigma, o importante é morar em algum lugar.
Era um estigma infantil, mas agora tem esse estigma. Ou, por exemplo, vocês provavelmente já traumatizaram várias crianças. Quem já brincou assim de, peguei seu nariz? Alguém já fez isso? Vocês sabem, a criança entra em desespero. E isso aí é emoção também. Isso é trauma, hein? Vocês estão traumatizando as crianças. Vamos lá. Tem uma psicóloga, né, psicanalista, que se chama Melanie Klein, e ela fala sobre a teoria do sentimento de esquartejamento. Isso é o nome de um sentimento, tá? É um nome feio, né? É um nome horrível. Mas o que acontece? Antes dos 7 anos, a criança não tem sentimento, então ela não é completa em si. Ela não entende o seu corpo como uma coisa completa e conectada. Por isso que ela fala que é a sensação do esquartejamento. Então ela não entende que o nariz dela é dela. Ela ainda não entendeu esse processo. E aí quando você pega o nariz, vocês conseguem enxergar pontualmente o nariz de vocês? Mas vocês sabem que ele está aí. A criança ela não enxerga, só quando ela olha para o espelho, ela acha uma coisa estranha. Um negócio desse no meio da minha cara, né? Mas ela ainda não entende, não associa que aquilo é nariz. E que aquilo ali é dela. Quando você pega aquilo ali e está na tua mão, ela está vendo a tua mão? Tá, mas o que está dentro ela não sabe. Entende? Quando você faz isso, a criança entende que você roubou realmente o nariz dela. Tem criança que até começa a respirar pela boca. Não estou respirando. E começa a ter uma crise de ansiedade. Né? Essa é a sensação de esquartejamento. Não se preocupa que vocês não traumatizaram negativamente ninguém, tá, gente? Isso é só o processo normal da infância. Isso está dentro desse aspecto de estigma e também do aspecto da autoestima. Quando eu passo a entender o que eu sou e aquilo que é meu. Quando eu entendo isso, eu entendo que o outro não pode me tirar nada. Que, na verdade, quando ele tenta tirar uma coisa de mim, é eu que dou para ele. É um outro ponto. Isso é qualidade de vida. Aumento de produtividade. Não importa o quanto eu estude e trabalhe, eu sempre vou me sentir que estou inferior a alguém. Porque a gente está sempre numa luta tentando ser melhor que o outro. E o mais importante é ser melhor do que você mesmo todos os dias. Um dos pontos. Redução de custo com saúde. Quem previne gasta menos. Muita gente acha o contrário, mas essa é a realidade. Prevenção de transtornos. Cuidar da saúde mental previne surgimento de transtornos, porque existem coisas na nossa vida que podem ser tratadas e resolvidas. Se eu não faço isso, com certeza, ou provavelmente lá na frente, isso aqui que era tratável pode virar uma coisa que seja um problema eterno. Não cuidei da minha alimentação, agora eu sou hipertenso. Não cuidei da minha saúde, agora eu sou hipertenso. Tem jeito? Não tem mais, agora é tratamento paliativo. O cuidado e a prevenção já não faz diferença. Porque agora não é mais prevenção, agora já tem o problema. Agora é tratamento. Entende? Foi? Desenvolvimento pessoal e coletivo. Quando você tem saúde mental ou desenvolve ela, desenvolve relações mais saudáveis, empáticas, tanto consigo quanto com os outros. Você se torna mais empático, desenvolve melhor as situações. Bom, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, que são as curiosidades da psicologia. Muitas pessoas acabam não percebendo esse lado, mas a gente vai ter na psicologia o estudo do cérebro e toda a sua complexidade e o quanto isso afeta, os transtornos eles afetam o nosso cérebro, a nossa vivência ela afeta positivo ou negativamente o nosso desenvolvimento cerebral, as nossas sinapses, que é a forma como o nosso cérebro se comunica e transfere informação para o nosso corpo. O cérebro ele vai ser responsável por regular uma infinidade de processos cognitivos, emocionais e comportamentais nossos. Então, quando a gente vai fazer terapia, a gente vai mudar estilo de vida, conduta, estrutura religiosa. Não é sobre religião, tá? É uma estrutura de pensamento. A gente vai mudar toda essa história. E a maior dificuldade das pessoas é mudar a postura de vida, mudar formas de viver. Porque a sua forma de viver é o que também pode te levar a ter esse adoecimento que você tem hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar a forma que eu vivo. Quem quer fazer isso? Quase ninguém. Porque isso é uma dificuldade enorme, tá? Influência do ambiente. Os estudos em psicologia frequentemente enfatizam a relevância do ambiente social e cultural. Aonde eu estou vivendo pode estar me adoecendo. Né? Aceitar aspectos de cultura pode me adoecer. E por aí vai. Se uma pessoa sai daqui e vai morar nos Estados Unidos, aquela cultura pode adoecer porque ele não está se inserindo na cultura. Uma variedade. Benefícios da terapia: autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades. Tem pessoas que têm habilidades guardadas, reservadas e ainda não sabem que existem. E aí elas começam a desenvolver essas habilidades conforme vão se conhecendo. Ou altas habilidades. Tem gente até que tem altas habilidades e não sabe, tá? Gerenciamento do estresse, porque o estresse ele acontece. Melhora do sono, melhora da comunicação e da resolução de conflitos.
é aquele a que eu adoro, né? Mas eu só fui sincero, Rogério. Eu não fui violento, não fui agressivo, só falei a verdade. Olha como tá o cabelo dela. O que te interessa como tá o cabelo da pessoa, né? Aquilo só pertence a ela, isso é uma violência. O que te interessa como tá o peso da outra pessoa, isso é violência. Isso não interessa, tá? Isso não é sinceridade, isso é sincericídio. Sincericídio é prejudicial. Sinceridade é uma coisa bem diferente. Sinais de alerta. São questões que podemos ver em nós e nas outras pessoas. Quando alguém está vivendo um processo de adoecimento, de dificuldades emocionais. Essa pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela muda o comportamento. Você muda o comportamento. E às vezes não são coisas eternas, são coisas pequenas. Tá? Às vezes você não acorda bem. Aquele dia você não está bem. E aí você fala assim, poxa, mas eu já acordei outros dias assim. Daqui a pouco passa. Tá? E aquele daqui a pouco passa, ele armazena, guarda, reserva, e aí vai voltar daqui a 1 mês, 2 meses e por aí vai, só que de uma forma mais intensa. Alterações significativas do comportamento, como isolamento social, algumas pessoas se isolam, outras entram no meio da multidão, porque todo mundo acha que quem está no meio da multidão está bem. Não é bem assim. Nem todo o processo de depressão é internalizado onde o indivíduo se tranca. Alguns estão muito fora do espaço de isolamento. Agitação excessiva ou mudanças repentinas de humor. A agitação é também não só movimento, mas também sacudir a perna, sacudir o braço. E aí eu falo para mim mesmo, quando eu sacudo a perna, o pé ou o braço, ou estalo os dedos, eu me sinto mais calmo. Só que na verdade é o oposto. Quanto mais você sacode, mais ansioso você fica. E aí gera esse processo. Declínio do desempenho. Declínio no desempenho acadêmico e ou profissional. Eu estudo e parece que eu estou sempre atrás. Eu me coloco no espaço de declínio ou literalmente eu começo a fazer uma pós, vou assistir a primeira aula e durmo. Opa, tem alguma coisa ali que está afetando que não está legal. Manifestações físicas, e aí se eu for falar a lista, eu vou falar daqui a pouco, né, para não prejudicar ninguém agora, mas dores crônicas, como ela falou, dores crônicas aí são variadas, vários aspectos de dores crônicas, sem causa aparente, que aí a gente fala da somatização, né? Imagina, pegar uma vela, a gente tem um balde, esse balde não tem nenhum furinho, você bota a vela ali no chão e coloca o balde por cima. Vai sair alguma luz? Não, eu tampei a luz daquela vela, não tampei? Mas se tiver um furinho em outra parte do balde, a luz pode sair por aquele furinho? Mas aquele é o lugar certo? Isso é somatização. Quando o meu problema sai por um outro lugar que não deveria. E aí eu começo a tratar aquela dor e não o que causa a dor. Tá? Febre. A febre é ruim, gente? Vocês sabem o que é febre? A febre ela não é ruim. A febre ela é boa. O seu corpo está tentando te curar. Ele está tentando equilibrar a tua temperatura para você continuar vivo. É o teu corpo em busca da homeostase constante. Mas aí a gente observa aquilo ali como um sintoma, que vocês conseguem e eu também observar. Mas a febre ela acontece por N fatores. Um exemplo bem raro, que acontece com muita frequência na infância, mas na fase adulta também, febre emocional. Tá? Muitas vezes você briga com alguém no trabalho, vai para casa e no outro dia você amanhece febril e nem percebe porque você acha que está gripado. Porque muita gente acha que também febre emocional só acontece com criança. Você estava saudável e aí vem uma coisa que você acha que é resfriado e fica 2 dias ou 1 e vai embora. Pode ser emocional. Pode não ser resfriado nem gripe. Tá? Isso aí pode ser um reflexo do teu corpo, em referência à sua emoção. E aí a ansiedade? Vamos lá. A ansiedade, ela é boa ou é ruim? O que você acha? Os dois. Todo mundo concorda? Alguém discorda? A ansiedade é ruim? Então vamos lá. O que ela é primeiramente? A ansiedade ela é uma emoção natural de todo mundo. Todo mundo tem ansiedade. Tá? Ela pode nos alertar para perigos e nos motivar a agir também. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, aí é um alerta. Ou seja, a ansiedade ela é as duas coisas. Tudo na nossa vida tem 2 lados, pontos positivos e negativos. Quem aqui deseja ganhar mais dinheiro? Quem faz você desejar isso é a ansiedade. Quem aqui deseja melhorar alguma coisa na vida? Quem aqui acorda e fala assim, hoje eu vou arrumar meu cabelo? Ansiedade. Muita gente fala que a ansiedade é ruim, mas às vezes você está triste demais. E aí você fala assim, não, hoje eu vou me arrumar, que eu mereço. Quem faz isso é a ansiedade.
Só que é a parte boa dela. Aí quando ela tá demais, aí já era, né? Aí é a palpitação cardíaca, aí é a falta de ar, aí é um estresse que acontece de maneira repetitiva e vários prejuízos. Então ela precisa de quê? Equilíbrio. Eu preciso entender meus níveis altos e baixos da minha ansiedade. Isso afeta cada um de uma forma diferente. Só que hoje, as pessoas conhecem a ansiedade a partir de um senso comum. E aí tem uma ansiedade que eu sempre falo que é a ansiedade da viagem. Você marca uma viagem, chegou o dia anterior da viagem. Um monte de gente não dorme, acorda... Tem dificuldade todo dia para acordar para ir trabalhar, tá? Mas para viajar, acorda 3, 4, 5 horas antes da hora que marcou para acordar. Coração nervoso, né? Aquele negócio no estômago, no coração agitado, aquele nervosismo. Muita gente não quer mais sentir isso, porque fala que isso é ruim. Só que isso é a parte positiva da ansiedade. Só que pelas pessoas falarem que a ansiedade é 100% ruim, até as partes boas dela eu não quero viver. Outra ansiedade que é muito boa, sabe? Isso acontece em todas as fases da vida, mas muita gente fala que só é a adolescência, tá? Mas quando a gente tem lá os nossos 90 anos de idade, a gente também pode sentir isso, que é as borboletas no estômago, quando encontra uma paixão. Você tem uma paixão que ainda não está correspondida, você quer aquela pessoa para sua vida ou passar um tempo com ela, aí você marca uma história na tua cabeça para conversar com a pessoa. Chega perto da pessoa, qual é meu? Eu sou o Rogério. E aí começa aquele nervosismo, sudorese, a mão soa, o pé soa, tudo soa, dá um nervoso, o estômago embrulha, dá uma reviravolta, você entra em desespero, sofre com aquilo, mas aí a vida inteira você fica correndo e buscando esse mesmo sentimento. Só que aí entra uma crise, aí é um trauma. A sociedade falou que a ansiedade é ruim. E aí eu sempre quero ter essa sensação de novo. Só que aí vem um bloqueio no cérebro. Poxa, isso é da ansiedade, isso é ruim demais. E aí a gente acaba se afastando de tudo isso. Porque as pessoas não valem a pena, porque as mulheres são iguais, os homens são iguais, todo mundo é igual, todo mundo é ruim, todo mundo é nocivo. Mas sentir aquilo é o que faz a falta. E aí a gente muitas vezes não sabe que está em busca dessa sensação. E aí fica constantemente trocando de parceiro, trocando de pessoa, buscando novamente aquela sensação. Só que o trauma não está só no buscar indivíduos, está antes desse processo. Isso pertence à ansiedade. E aí tem as partes negativas dela, né, gente? E aí são variadas e eu vou falar um pouquinho mais à frente. Sintomas variam de pessoa para pessoa, as causas são diversas sempre, cada um tem um aspecto diferente. E existem várias formas de tratar a ansiedade. Psicoterapia, medicação, mudança no estilo de vida, tá? Esporte. Mas aí a pessoa corre uma vez na ciclovia e fala assim, Rogério, não melhorei. É assim que funciona, tá? Ou o paciente chega lá, senta lá, tá, Rogério, acabou a terapia, não acabou? Falei, acabou, agora é só semana que vem. Mas eu ainda tô me sentindo mal. Você tem quantos anos? Não, eu só tenho 50 anos de idade. Você está 50 anos fazendo besteira a vida toda, quer que eu resolva tudo em 40 minutos? Né? As pessoas elas são muito imediatistas. Parte ruim, nociva da ansiedade. Tudo eu quero para agora. Mas o meu adoecimento, quem construiu também foi eu. Construção demora. Sinais. Eu não trouxe todos para tentar evitar que as pessoas, né, foquem muito em todos os sintomas. Mas eu trouxe alguns, tá? Preocupação excessiva é diferente do pensamento obsessivo, tá? Mas é uma preocupação excessiva, eu não vou andar com o celular, porque no Rio de Janeiro tem muito assalto, então não ando com o celular. Mas o celular foi feito para andar na rua. Então o que eu faço? Mas se o meu celular for muito velho, o bandido me dá um tiro. Se eu não tiver celular, o bandido me dá um tiro. O que eu faço? Né? Desde que pago seguro. Hoje tem seguro para celular justamente por conta desse aspecto da sociedade. Então pago seguro, chegou, entrega, vai. E hoje nem pode mais eu andar com o celular, que o pessoal fala assim, vamos andar com o celular do assalto, que é o celular mais velhinho, né? Se for velho, eles estão com tiro, né? E outra, eles hoje fazem revista também. Aí levam um velhinho, ou deixam um velhinho e levam um novo, entendeu? Então são vários aspectos que acontecem. Como que eu posso minimizar essa preocupação excessiva? Botando um seguro. Ah, mas seguro é caro, vou pagar isso aí todo mês. Mas eu não sou assaltado todo mês, hein? Mas quando você for assaltado, você vai ter um prejuízo. Se você paga aquilo ali, se torna uma segurança, uma questão que diminui seu pensamento excessivo. Irritabilidade, tensão muscular, dificuldade em se concentrar, fadiga, alteração de sono, sentimento de agitação ou inquietude, palpitação, sudorese, tremor, boca seca, náusea, diarreia, incomprese, que é não conseguir ir ao banheiro também, e evitação de espaços, pessoas, lugares, enfim, várias questões. Eu gosto daquele ali, ó, tensão muscular.
Quem aqui já se atrasou na vida? Para o trabalho, para alguma coisa, já se atrasaram, né? Quem aqui pega transporte público? Ou já pegou uma vez na vida? Beleza. Você está no transporte público indo para o seu trabalho. Vou usar o trabalho como exemplo, tá? Todo dia você vai e anda a mesma distância. É sempre igual. Mas naquele dia você está atrasado. Desceu do ônibus, começa a andar. A panturrilha, a batata da perna começa a queimar. A sola do pé começa a queimar. O pé deixa de fazer um movimento. Começa a enrijecer a perna e começa a trazer uma dor excruciante na perna. E aí quando você chega no espaço, você só quer sentar e relaxar. Alguém já sentiu essa dor na perna quando estava atrasado? Aí você fala assim, gente, mas eu corro, mas eu ando isso aqui todo dia. Eu ando às vezes até mais rápido e hoje tá doendo assim. Não, hoje que eu preciso chegar cedo, eu tô sentindo dor. Sabe o que é isso? Ansiedade. Um sintoma dela, tensão muscular. Ela provoca essa tensão, essa rigidez muscular. E aí você não consegue andar mais rápido. Você sente uma dor excruciante. E aí demora um pouquinho, desde que você chegue e sente, para esfriar esse músculo, para ele relaxar novamente. Isso é uma coisa que muita gente sente. Estresse. Ele é 100% ruim? Também tem um lado bom, tá? O estresse, assim como a ansiedade, ele tem um lado bom e o positivo também. Quer ver um exemplo? Quando ele é positivo, a gente chama ele de eustresse. Vamos lá. Se alguém aqui desmaiar, eu posso ter uma pessoa que vai congelar, meu Deus. Eu tenho uma pessoa que vai sair correndo, vai pro banheiro, meu Deus, fugiu. Mas eu tenho aquele indivíduo que vai fazer de tudo para ajudar. Vai chamar a SAMU, vai espalhar as cadeiras, não importa, vai fazer uma bagunça aqui, mas vai deitar a pessoa no chão, vai pegar um casaco, alguma coisa e vai ter esse raciocínio lógico e rápido para auxiliar, não vai? Então, quem leva a gente a ter esse raciocínio lógico é o estresse. Ele faz a gente ter essa resposta rápida. Se é uma pessoa que tem uma boa resolução de conflitos, é uma pessoa que também tem um lado do estresse desenvolvido de uma forma positiva. Essa pessoa que congela, essa pessoa que sai correndo, ela precisa, claro que cada um tem a sua personalidade, mas ela precisa trabalhar o estresse dela, para que ela consiga lidar melhor com essas situações. Foi? Quando tudo pode desandar, o estresse ele pode se negativar de forma acentuada. Se eu tiver problema no trabalho, crise financeira nem fala, né? Mas aí a crise financeira muitas vezes é causada por nós. Aí vem agora, como é que é? SP parcelado? Quem conhece? Olha, só tô vendo os olhinhos virando. Ninguém, mas o olhinho vira, né? Que é o crédito da Shopee. Aí você compra lá no crédito da Shopee, mas você ganha X, né? A Shopee te dá 4X. Você fica, caraca, que maravilha, né? Agora vou, Shopee, ó, vou mobiliar minha casa. Aí as parcelas do cartão não são compreendidas com o seu salário. Você começa a ficar desesperado. E aí começa a prejudicar outras coisas na sua rotina, no seu estilo de vida. E aí você começa a ficar estressado negativamente e dar problema em um monte de coisa. Aí o problema financeiro gera problema no trabalho, que gera problema familiar. E aí um vai desencadeando o outro. Certo? Como identificar e lidar com o estresse? É preciso aprender a identificar quando o estresse está afetando a minha saúde e buscar ajuda profissional ou aplicar estratégias de autocuidado. São estratégias básicas. A primeira é sentar e analisar minha vida e entender o que eu estou fazendo aqui. E entender que nem tudo eu preciso ter agora. E entender que às vezes eu preciso sempre praticar a saúde, o exercício e atividades. E a entender o meu corpo e a identificar sinais e sintomas. Sinais e sintomas emocionais, físicos e cognitivos. Primeiro, por exemplo, emocionais. Lembranças angustiantes e recorrentes do mesmo lugar. Estresse ele pode acontecer por conta de um assalto. E aí você fica estressado quando entra num transporte público, fica desesperado. Vou sentar na porta, vou sentar no meio, vou ficar em pé. E aí já fica num processo de estresse. Chega no trabalho de forma horrível. Sonhos angustiantes, pesadelos. Alto índice de pesadelo pode ser alto índice de estresse. Sofrimento psicológico. Humor negativo. E aqui o humor negativo é muito dentro do pessimismo também. Mas essa pessoa aqui, ela não fala que está tendo um humor negativo ou um certo pessimismo. Ela está dizendo para as pessoas que ela é realista. Eu sou realista. Eu estou com o pé no chão. E ela não está com o pé no chão. Ela está de uma forma surreal dizendo que nada é possível. Entendeu? Evitação e fuga. Comportamento irritadiço. Surto de raiva. Né? Eu já falei que é para limpar o quintal quando eu mandar. Né? Dá aquele surto de raiva do nada. Sentimentos de sobrecarga. Se sentir sobrecarregado
mesmo entendendo que você não fez grandes coisas. Mudanças de humor frequentes. Físico, dor de cabeça, e aí é constante, dor aqui, principalmente aqui na parte da testa, problemas gastrointestinais, tensão muscular, fadiga crônica, distúrbio do sono, insônia, que é a dificuldade de dormir, hipersonia, às vezes a gente fica durante o dia muito sonolento, tá? Hipervigilância é quando aquela pessoa fica em alerta total com iminência de perigo. Foi? Às vezes a pessoa fica acordando de madrugada, né, e tem dificuldade de voltar a dormir. Doenças relacionadas ao estresse, hipertensão, doenças cardíacas. Uma doença também que envolve a parte cardíaca é a diabetes, muita gente não sabe, tá? Que também é uma doença que pode ser afetada por essa questão emocional. Sintomas cognitivos, dificuldade de tomar decisão, é aquela pessoa que está tomando decisões erradas, uma atrás da outra, isso é nível de estresse elevado, da parte negativa. Problema de memória, eu não consigo gravar as coisas e não sei por que eu estou esquecendo muito as coisas, isso é um sinal de estresse. Pensamento negativo e catastrófico, tudo vai dar errado. Eu vou comprar essa bolsa na Shopee na promoção, quando eu usar no ônibus ela vai rasgar. Né? E por aí vai. Dificuldade de se concentrar, dificuldade em aprender coisas novas também. Ninguém se identifica, né, gente? Isso é positivo. Saúde mental está em dia, tá? E aí a gente entra dentro de um aspecto que causa muito adoecimento. A comunicação. A comunicação, a forma como nós falamos com as pessoas, são as formas que mais geram adoecimento. Tá? Às vezes de uma forma muito violenta ou truculenta demais. Vocês já ouviram falar da CNV? Todo mundo aqui já ouviu? Viu? Aqui eu não vou falar de forma completa sobre a CNV, mas eu vou dar uma pincelada. Porque a CNV ela é mais complexa do que parece. Todo mundo acha que CNV é só isso aqui. 4 passos. Seguir os 4 passos tá tudo bem. Se eu tô falando bem, tá tudo bem. Só que tem muita gente que fala de uma forma muito delicada e muito violenta. Né? Se comunicar não violentamente não é sobre não gritar. É sobre falar de maneira assertiva e entendendo o processo da comunicação. CNV é uma comunicação não violenta, é uma abordagem de comunicação, uma estratégia que eu tenho que aprender. E eu posso ou qualquer um pode aprender. Ela se baseia em 4 pilares. A comunicação ela tem que ser analisada. Eu tenho que entender a observação. Que é ver o que eu estou vendo de imediato ali naquela comunicação. Observar os fatos sem julgamento ou interpretação. Porque se eu for julgar, eu vou julgar com aquilo que eu sou. Não, porque é justo, né? É justo. É justo aquela pessoa apanhar, é justo aquela pessoa perder, é justo acontecer aquilo com aquela pessoa. É justo a partir dos olhos de quem? Aí eu vou fazer uma pergunta bem própria, tá? Se a justiça é sua, quando que você vai falar que é uma injustiça? Nunca. Se a justiça é sua, você nunca vai falar que aquilo é uma injustiça. Transporte público. Desde 2019, fevereiro, dia 15, acho que é dia 15 ou 19, acho que de fevereiro ou março de 2019, que todos os assentos em todos os transportes públicos são preferenciais, sem exceção. Não existe banco amarelo, banco verde, banco... Todos são preferenciais. Não, mas eu não sento no amarelo. Se o idoso chegar, ele quer sentar no amarelo. Não, porque eu tô na fila há 3 horas. E aí o idoso vai chegar e vai entrar na frente na fila há 3 horas? Poxa, é lei. E aí é onde a gente sofre, que a gente entende o que é uma lei. Que a lei serve para todos os momentos, seja bom para mim ou não. Mas é justo porque eu estou na fila. Não, não é justo. Porque a justiça ela não pode ser baseada em cima do nosso próprio julgamento. Porque se aí for por isso mesmo, não tem para que existir regras ou leis sociais. Entende? Mas a justiça ela não serve quando eu sinto dor. Se aquilo me dói, eu não concordo com aquela lei. Mas quando eu tiver velhinho, eu vou querer entrar lá na frente daquela fila, que agora é a minha vez. Tá entendendo? Como é que funciona a nossa percepção da sociedade? Isso é comunicação não violenta. Quando eu falo que eu tô na fila há 3 horas e ele que espere o próximo ônibus sentado ali, eu tô sendo violento. Tô desrespeitando também. Sentimento. O que eu tô sentindo? O que talvez a outra pessoa esteja sentindo? Expressar os próprios sentimentos de forma clara e honesta, sem sincericídio. Tá? Você chegou atrás, a gente tinha uma reunião marcada. Qual é o seu nome? Cláudia, a gente tem uma reunião marcada. Você chegou atrasada. Aí eu viro pra você e falo assim, por conta do seu atraso a gente não vai conseguir conversar sobre tudo. Eu tô fazendo o quê? Eu tô culpando ela, eu tô sendo violento, tô sendo truculento e eu também tô sendo desonesto. Porque eu tô julgando
e já interpretando todos os fatores. A Cláudia é uma pessoa que chega atrasada todo dia? O que aconteceu com a Cláudia hoje? Eu não sei. E todo mundo é compreendido de uma diversidade de coisas. Então tem outra forma de conversar com a Cláudia. Poxa, Cláudia, eu acho que não vai dar tempo da gente conversar sobre tudo, mas a gente pode marcar uma outra call, uma outra reunião para entender outros processos, porque eu acho que você é fundamental para essa tomada de decisão. Poxa, é diferente? É diferente, né? É diferente. Isso é diferente. Mas aí a gente quer fazer o quê? Pô, culpar. Não, ele é culpado. Porque eu só não estou conseguindo tomar decisão por causa dele. Então, esse processo de culpabilizar o outro o tempo todo é uma comunicação violenta. Né? E eu não tenho essa necessidade. Tá? Que aí entra dentro do aspecto da necessidade. Que eu tenho que entender a necessidade do processo para saber como que eu vou falar. Identificar as próprias necessidades e as necessidades do outro. E necessidade não é o atraso. A minha necessidade era de culpá-la. Culpá-la para que ela tenha a culpa, para que eu não seja culpado por essa decisão não ter acontecido agora. E não para resolver a questão ou o problema. Mas a necessidade real é tomar a decisão do que a gente vai fazer com esse novo projeto, não é? Então a necessidade é essa. Não existe necessidade de culpabilização. Solicitação. E aí a gente faz a questão. Lembra quando eu falei da Cal? A gente faz uma nova reunião? É o que eu preciso. O que eu preciso? Aqui é falar diretamente o que eu preciso. Eu acho que precisaremos nos reunir de novo. Porque você é fundamental para esse processo para a gente decidir o que vai fazer. É isso que a gente precisa. Tá? E aí a gente entrega a questão para a pessoa. E aí a gente recebe a devolutiva. Isso entra dentro do aspecto da autenticidade e sincericídio. Muita gente acha que ser autêntica, né, é ter sincericídio. Aí eu falo o que penso. Vamos lá. Qual é o seu nome? Márcia. Márcia. Você acha que todo mundo tem que falar o que pensa? Não. Qual é o seu nome? Tayane. Tayane. Você acha que todo mundo tem que falar o que pensa? Jamais. E você? E aí? Você tá mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que se a tua opinião não agregar nada na vida do outro, então guarda pra você. Também. Mas vamos lá. Eu tô pensando alguma coisa? Eu tenho que falar tudo o que eu penso? Tenho. Mas eu tenho que falar como eu penso? A gente acabou de falar sobre CNV. Você tem que falar tudo o que você pensa, mas não como você pensou. O jeito que você pensou é uma estrutura que pertence a você. Agora, para entregar esse pensamento para o outro, tem que filtrar. E é aí que a gente fala sobre sincericídio. Sincericídio é daquele aspecto, não, que blusa horrorosa. Não, porque você chegou atrasado aqui, sempre causando esse problema. Sincericídio, tá demais. Tá errado, você está sendo violento. Você está prejudicando a vida do outro. Né? Ser autêntico não é fazer isso. A autenticidade é uma outra coisa. A autenticidade é você entregar seu sentimento, falar com a pessoa, se comunicar com ela, tá? A partir de um ponto que eu também não vou supor. Porque tem muita gente que fala assim, não, porque eu quero aquele vestido e meu marido vai me dar no meu casamento. Ou na minha festa, na minha festa de 30 anos, ele vai me dar aquela roupa. Mas o cara nem sabe que você quer aquela roupa, mas você quer que ele adivinhe. Isso é uma comunicação violenta também, porque eu estou jogando a responsabilidade no outro de um desejo que eu tenho, fazendo com que o outro tenha essa obrigação. Isso não é verdade. Entendeu? Então, quando a gente fala de ser autêntico, a gente fala do seguinte, poxa, em algum momento você pode falar para a pessoa, eu gostaria de receber aquele presente ou aquela coisa, né? Eu gostaria de comprar tal coisa, e falar para a pessoa que aquilo ali seria uma coisa importante para você. Ser autêntico é virar e falar também dentro de um pormenor de, poxa, me perdoem pelo meu atraso, aconteceu uma variedade de complicações durante o meu processo até a minha chegada aqui, mas eu me disponibilizo para uma nova call, uma nova reunião amanhã ou mais tarde ou em algum momento. Você se coloca, você está sendo autêntico. Você está sendo você. Eu não fiquei bem, me senti triste por ter chegado atrasado. E quando você expõe isso também, você não abre espaço para o estresse e a ansiedade. Olha como a comunicação ajuda. Quais são as causas dos nossos sentimentos? Aí é uma tríade, uma sequência. Eles acontecem primeiro por estímulo. Esse estímulo ele vai vir dos fatos, das ações, dos outros também.
Então o outro chega e te promove um estímulo, né? Que é, começa a se movimentar ou borbulhar como se fosse uma panela de água fervendo dentro de você. Depois vai para a causa. A causa não é de fato só não é o que está acontecendo. Muita gente acha que a causa do problema é o que aconteceu. Isso não é mentira, mas não é uma inverdade. Tá? É o oposto da verdade, e a inverdade é uma inverdade. A causa não é o que aconteceu, é o que você interpreta do que aconteceu. Porque a sua irmã pode falar assim, poxa, a mãe tá doente. Aí você entende, poxa, a mãe tá morrendo. Né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Né? Então, assim, como interpretamos as coisas é a causa. Interpretações e necessidades atendidas ou não. Se não me atender também, aí piora a situação ainda. É que eu pioro ainda a minha forma de pensamento. E o efeito, que é o sentimento real que você está sentindo no final e é o que você faz, é como você reage diante daquela situação. A maneira como interpretamos um evento tem forte impacto na forma como vamos nos sentir em relação a ele. Fundamental. Do jeito que eu interpreto aquela pessoa é o jeito que eu me sinto em referência a ela. Aí eu falo pra quem? Poxa, amiga, meu santo não bateu com o dela. Coitado do santo, tem nada a ver com a história, né? Mas meu santo não bateu com o dela. É a minha interpretação. Sabe por quê? Lembra que a gente é feito de camadas? Tem uma pessoa que fez muito mal na vida de vocês? Pronto, isso está armazenado no inconsciente de vocês. Você sabe qual é o timbre de voz, a altura da voz, o jeito de falar, persona, estilo de cabelo, de corpo, enfim, vocês sabem tudo. Aquilo fica armazenado e você não fica trazendo para o consciente o tempo inteiro, mas tá ali. O que acontece? Ela parece com uma pessoa que fez muito mal a ela no passado. Só que ela ainda não interpretou. Ela chega e fala assim, já não gostei. Meu santo não bate... Aí passa uma semana. Meu santo não bate com dela. Não, eu não gosto daquela... Eu não sei o que ela tem, mas eu não gosto dela. O que acontece? Ela se assemelha a uma pessoa que já fez muito mal a você. Mas, por semelhança, não significa que ela é exatamente aquela pessoa. E muitas vezes a gente se fecha para esse processo porque interpretamos de forma negativa porque não entendemos o que está acontecendo. E aí aquela pessoa que não era ruim, eu posso torná-la ruim de fato. Porque eu começo a tratá-la mal e você acha que quem é tratado mal vai te tratar bem o tempo inteiro? Não. E aí aquela pessoa vira o vilão e você fala, eu falei que ela não prestava? Mas a sua postura de vida é provar que aquela pessoa não é boa. Então, em algum momento, você perturba tanto a vida e o juízo do indivíduo que o indivíduo ele responde, tem a reação dele. E aí ele se torna realmente tudo aquilo que você imaginava que era. Na verdade, isso acontece por conta da nossa interpretação equivocada. Tá? Tem coisas que nós manipulamos no nosso dia a dia para que sejam aquilo que desejamos. Mesmo que seja uma coisa muito ruim. Tá? Isso aí a gente faz também. Mesmo que seja algo muito ruim. Se eu não gosto dela, eu também quero que ninguém goste dela. Que ela vai fazer mal para mim, vai fazer mal para todo mundo. Então eu tenho a missão de provar que aquela pessoa não é boa. E aí eu trato ela com desdenho, não dou bom dia, não... Enfim, tem uma tratativa negativa em extremo. Aquela pessoa vai se tornar negativa. Pelo menos diante de você. Aí o teu amigo chega e fala assim, poxa, mas ela me trata tão bem, eu não sei o que ela tem contra você. Não, eu não sei o que ela tem com você, agora eu tô pensando em você. Se você também não é igual a ela. Entendeu? E aí começa o problema na amizade. Você está entendendo como a gente interpreta de uma forma negativa sobre uma coisa que está aqui guardadinha e pode prejudicar tudo? É mais ou menos por aí. E aí a gente gera isso daqui. Comunicação, a CNV, ela gera isso. Empatia e autenticidade. Ela gera isso na gente, em nós. Empatia. Promove a empatia e a compreensão mútua. Eu abro espaço para ouvir. Eu não fico só na minha interpretação rasa. Autenticidade, incentiva a expressão autêntica. Poxa, eu fiquei triste porque eu cheguei atrasada. Eu não preciso me sentir culpado, mas eu tenho que entender que eu não me sinto bem. Poxa, eu também fiquei triste porque você chegou atrasada. Eu achei que a gente ia conseguir resolver isso hoje. Mas você não é culpado. Comunicação, entender o que a gente está sentindo. E aí, para a gente fechar, um aspecto aqui... isso aqui é uma técnica da Gestalt, tá? Da Gestalt terapia, que nós utilizamos para trabalhar um pouquinho de uma forma prática e individual a questão da ansiedade também e a questão do estresse, ainda mais em referência ao mercado de trabalho, que é o quê? É semelhante a uma meditação que a gente chama de gratidão, a prática da gratidão. Existe um dia na nossa vida que ele seja repleto de coisas ruins? O que vocês acham?
E tem um dia que é repleto só de coisas boas? Então todo dia eu tenho coisa ruim e eu tenho coisa boa. Então a minha questão no dia não é o que acontece nele, é para onde eu estou olhando. Então se eu não estou bem naquele dia, tudo está ruim, não é tudo está ruim naquele dia, é que eu só consigo ver por conta do que eu estou sentindo aquilo que não está bom. Mas tudo de bom e ruim acontece. Se atentar à gratidão e a processos dela, fortalece a resiliência emocional. A prática contribui para fortalecer a resiliência, te ajuda a tomar decisões, te ajuda a enfrentar melhor os desafios, estimula o otimismo. Você é real, você traz a coisa para a realidade, mas você fala, eu posso fazer isso desse jeito. Realmente pode dar errado, mas também pode dar certo. E eu sei o que pode acontecer aqui, mas não é pessimista ao ponto de não fazer e não praticar. Promove a empatia, porque você está bem consigo mesmo, consegue interpretar as coisas à sua volta. Então você também consegue analisar o outro não só pelo aspecto da maldade, não, porque todo mundo é mal. Não, todo mundo também tem falhas, pontos positivos e pontos negativos. E ele trabalha diretamente, ele influencia e trabalha diretamente no nosso cérebro em duas partes que se chama córtex pré-frontal, fica mais ou menos nessa região aqui, e o córtex cingulado, que fica mais no meio do nosso cérebro. Ele envolve o processamento, o córtex pré-frontal envolve o processamento emocional e na tomada de decisão, ou seja, o aspecto da gratidão influencia diretamente no córtex pré-frontal, e envolve no aspecto da interpretação das emoções e na interpretação na tomada de decisão. E o outro é o córtex cingulado, que ele possui um papel importante na regulação emocional, que é o controle das emoções, na atenção e no processamento de recompensa e controle de erro. Está bem ali presente. A gratidão, ela movimenta isso. Não, porque o meu salário não é suficiente, eu preciso de um salário maior. Não. Alguma coisa está errada ali. Você deve ganhar mais com certeza. Mas o problema não é o salário. O problema é como ele está sendo administrado. É o que está acontecendo aqui. Então, se você ganhar 10x, você vai ter a mesma sensação lá. Você sempre vai querer mais porque o que você ganha não é suficiente. Então, aqui a gente tem uma questão problema. E aí, para vocês analisarem e perceberem isso plenamente, a Gestalt, ela traz uma técnica chamada de figura e fundo, tá? Figura é aquilo que está na minha percepção, é aquilo que está muito visível, está nítido. E fundo é aquilo que perde a nitidez, é o que envolve a figura, é o que está por trás, tá? Um exemplo aqui bem próprio. Todo mundo olha para mim, não tira o olhar de mim. Eu estou nítido na visão de vocês? Mas vocês deixaram de ver o slide no fundo? Mas ele está embaçado, não está? Agora todo mundo olha para o slide no fundo. Não tira o olhar de lá. Ele está nítido para vocês? E agora, eu estou embaçado? Eu saí do lugar? Ele saiu do lugar? É aquilo que eu falei. O problema não é o que está acontecendo no dia. O problema é onde está meu foco. Entenderam? É onde está meu foco que eu alimento. Aí vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Dois velhos. Tô vendo duas coisas. Tô vendo um monte de coisa. Tô vendo um violão? Tem violão? Tem violão. Tem uma pessoa saindo da porta. Isso aqui é sobre percepção. Me atentar a alguma coisa. Podemos ver dois casais de idosos, se olharmos rapidamente, um homem e uma mulher, e se fitarmos a nossa atenção para dentro da imagem, que seria tecnicamente o fundo, ela passa a ser a nossa figura. Aqui podemos ver um senhor tocando um violão, uma pessoa ouvindo, uma sala, um corredor, alguém saindo de uma porta ao fundo. Isso é figura e fundo. Falar sobre isso é falar sobre gratidão. Falar sobre isso é falar sobre qual está sendo o nosso foco no dia de hoje. Né? O que podemos fazer para resolver essa questão? Não, porque se eu vou pegar trem, né? Eu vou pegar trem, o que acontece? E aí no vagão que eu pego está sempre lotado. Aí você repara que o vagão que você pega é o vagão que sempre está perto da escada ou da saída. Porque todo mundo quer sempre andar mais rápido. Mas se você for para o último vagão, ele sempre vai ser mais vazio. Porque ninguém quer andar essa distância toda. Lembra que eu falei sobre estilo de vida? Às vezes mudar estilo de vida resolve seu problema. Mas é difícil. Porque às vezes para mudar estilo de vida a gente tem que fazer um monte de sacrifício. E aí quando você vai lá sempre para o último vagão e vai ter que andar mais ainda, um pouquinho mais, você vai ter um vagão mais vazio, às vezes você vai sentado em dias que você achava que só ia em pé o tempo inteiro, o estresse diminui, a ansiedade diminui, vários aspectos diminuem, mas você vai andar mais.
Então, às vezes, a gente precisa escolher sacrifícios para ser mais saudáveis. Ou, por exemplo, eu tenho um monte de gente que acorda 4h30 da manhã para ir trabalhar. Pode xingar o mundo, mas levanta e fala, eu tenho que ir porque é responsabilidade. Mas eu tenho um monte de gente que não consegue acordar 7 horas da manhã para fazer uma caminhada. E aí quando acorda fala assim, não, poxa, eu mereço descansar mais um pouquinho, né? Meu dia de folga. É aquilo que está na sua prioridade. É aquilo que está na sua cabeça, que é a sua responsabilidade. Obrigação. Nós não tendencionamos a olhar a saúde como uma obrigação. Nós olhamos a recuperação como uma obrigação. Tá? E foi, gente. Foi? Passou aí? Ah, beleza. E aí a gente faz esse compromisso agora. Vocês já entendem outros aspectos, tem um outro olhar sobre várias coisas. Temos o nosso compromisso pessoal com a nossa própria vida, e isso influencia diretamente onde vivemos. E o nosso compromisso coletivo, principalmente como empresa. A vida de vocês aqui, independente de onde vocês vêm, independente de setor, todos vocês se afetam em determinados momentos. Então, para o engajamento coletivo acontecer, é preciso que vocês pensem em todas as etapas que falamos e pratiquem na vida de vocês. E para a gente não esquecer também, só para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Só que falar sobre isso não é só falar sobre isso hoje. É falar sobre Janeiro Branco, falar sobre Setembro Amarelo. Muita gente não sabe, mas mês que vem é Outubro Rosa, mas também é Outubro Branco, porque dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental e muita gente não sabe, muita gente se esquece. Mas falar sobre isso, eu vou falar de uma maneira muito simples. Eu vou fazer só 2 perguntas aqui, que é o seguinte. Se imaginem sozinhos andando numa rua às 3 horas da manhã. Qual é o medo de vocês? Vamos lá, você. Qual seria o seu medo andando numa rua sozinha, escura, às 3 horas da manhã? O que vem primeiro na sua cabeça? Assalto, perfeito. Vamos lá, você. Opa, isso acontece na sociedade o tempo inteiro. 99% dos homens, quando eles andam na rua ou em qualquer momento, o maior medo deles é o medo de assalto. As mulheres, no contexto geral, é o medo de serem atacadas por outros homens, de serem abusadas sexualmente, serem estupradas. Isso é 100% das mulheres. Só que muita gente não para olhar para essa questão que acontece na sociedade. Muita gente não faz essa pergunta, mas essa pergunta ela existe. Muita gente só percebe quem estuda esse fenômeno social. E quando a gente fala sobre isso, estamos falando sobre segurança. Quando a gente fala sobre questões relacionadas ao suicídio, uma das coisas que promovem ele também é a insegurança. Então, quando a gente fala sobre esse estigma, sobre esse fenômeno, a gente tem que falar sobre um monte de coisa. Falar sobre isso não causa o problema. Falar sobre isso acaba com o estigma dessa questão. A gente não vai falar sobre métodos de como fazer isso. Claro, isso é errado. Mas a gente fala o que pode ocasionar essa questão. E a violência é uma dessas coisas que ocasiona essa questão. E os homens, e até vocês entenderem que isso na sociedade é um reflexo. Os homens têm essa questão. Quer ver? Vou fazer uma tríade aqui. Isso está sendo raso. O homem hétero tem medo de ser assaltado. A mulher tem medo de ser abusada sexualmente. E uma pessoa que pertence à comunidade LGBT tem medo de ser espancada até a morte. E se eu for amplificar aqui, vai aumentar muito mais a lista, porque eu tenho mais facetas da sociedade. Se for um homem preto, vai ter medo de ser assaltado ou ser abordado pela polícia. E aí eu vou ficar aqui falando sobre isso de diversas formas. Mas isso é falar também sobre Setembro Amarelo. É uma campanha brasileira de conscientização e prevenção ao suicídio. O objetivo principal é quebrar tabu e reduzir estigma. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção. A depressão ainda é a maior causa e qualquer um pode ter. Tem 3 níveis de atendimentos públicos em saúde mental. O SUS, 192, Centro de Valorização à Vida, CVV, não é só para várias coisas relacionadas à saúde mental, que o número é 188, tá? É a ligação gratuita, e também uma lista de atendimentos realizados, atendimentos psicológicos realizados para pessoas que estão passando por essa questão, que é o site www.setembroamarelo.com. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha feito diferença na vida de vocês. E quero saber se alguém aqui tem alguma pergunta para fazer, ou a gente pode encerrar por aqui. Poderia tirar uma dúvida sobre terapia TCC. Terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental é uma técnica assim como a psicanálise. É uma abordagem.
É uma forma de praticar essa psicoterapia, tá? Ela veio do behaviorismo, que é uma técnica que relaciona a cura através do comportamento, tá? Toda a expressão de adoecimento está no comportamento do indivíduo, certo? A TCC ela é mais mecânica, ela trabalha com essa questão do desenvolvimento e da alteração desse comportamento. Vou dar um exemplo aqui bem raso. Você está num relacionamento tóxico e você quer se livrar dessa pessoa que você se relaciona. Na terapia de TCC, a gente vai fazer você se livrar dessa pessoa. Emocionalmente falando, você vai sair dessa relação. Aí você saiu da relação, acabou aquela relação, você está liberado, recebe alta. Foi? Uma diferença entre TCC e psicanálise. A psicanálise, você fala assim, eu quero tirar a blusa amarela. A psicanálise vai tirar todas as roupas e todos os tons de amarelo. A TCC você fala, eu quero tirar aquele amarelo escuro. Ela vai pegar, vai abrir o seu armário e vai tirar aquela camisa de amarelo escuro e vai jogar fora. Entendeu? Ela é muito mais prática. Tem muito mais exercícios e atividades, muito mais do que a psicanálise, que é mais dialogada. Tem técnicas de diálogo. Isso é uma técnica usada, assim, geralmente nas sessões de psicologia? Sim, um psicólogo ele pode ser TCC, que ele pratica terapia cognitiva comportamental, ou ele pode ser psicanalista, ou ele pode ser gestalt terapeuta. Ele usa aquilo ali como abordagem, tá? Psicologia é uma área. Dentro daquilo ali você precisa saber como que você vai trabalhar, tá? E aí você tem que escolher a sua linha teórica e escolher a sua forma de desenvolver a sua psicoterapia. Aí uma técnica é TCC, Gestalt, tem a TCP também, que significa uma terapia centrada na pessoa, tá? Então tem várias abordagens. Então depois da faculdade você ainda tem que escolher uma abordagem de como você vai tratar seus pacientes. Eu ia comentar com essa, mas por uma neurologista, porque eu estou com problemas de dor de cabeça e... Sim, sim. A TCC, todas elas trabalham tudo, tá? E aí varia da tua personalidade. Porque às vezes você tem uma personalidade que combina muito com a TCC. E aí você se desenvolve melhor ali. A gente, como profissional, tem que entender isso. Não é porque eu sou psicanalista, posso atender qualquer coisa. Mas às vezes a sua personalidade não bate de frente com a psicanálise. A TCC tem muito mais prática. E aí tem gente que não é tão prática assim, né? Que coincide mais com psicanálise. Então tem essas diferenças também de adaptação, tá? Quando a gente começa a terapia, o psicólogo não fala sobre isso com a gente, paciente. Qual é... Não, é porque é uma coisa que é complexa. Aí se ele falar, ele vai ter que explicar todo aquele processo de psicopedagogia, sobre o que é, mas você pode questionar. Qual é a sua abordagem? Você trabalha com que linha de abordagem? Aí ele vai falar, trabalho com terapia centrada na pessoa, que é a TCP, trabalho com a TCC, trabalho com a Gestalt, trabalho com a psicologia positiva, entendeu? Trabalho só com psicologia familiar, e aí vai. É uma variedade, tá? Psicólogo que às vezes eu, por exemplo, já me senti até pressionada, porque ela sempre me questiona por quê? Por quê? Por quê? Por que você está assim? Por que você está chorando? Sabe? TCP, terapia centrada na pessoa. Eu, particularmente, na minha prática profissional, eu entendi que porque é uma pergunta horrível. A minha, tá, gente? É pessoal, tá? Da minha profissão. Isso daí Por quê? me incomoda. Estudando técnicas de entrevista, eu entendi que o porquê ele fecha. O porquê ele abre só pro sim e pro não. Então, assim, o que te leva a chorar agora, nesse momento, sem estar vivenciando esse aspecto no agora? Então, assim, o que? Como? Né? O que te levou a? Isso amplia, porque isso desenvolve todo o teu pensamento. Né? E o porquê ele fecha, eu acho que ele é muito fechado. Mas isso aí é uma técnica voltada a TCP, que é uma técnica humanista de terapia centrada na pessoa, que volta tudo aquilo para você. Aí tem as diferenças, né? A TCP volta para você, a TCC, mecanismos de comportamento, e por aí vai. Tá? Mas você pode questionar, pode perguntar. Isso não ofende. Né? Qual é o seu método? Você trabalha com que abordagem, com que linha? Aí a pessoa vai falar. Tá? E vocês podem também ler um pouquinho na internet sobre aquele tipo de abordagem, né? Que aí vocês vão entender. Na psicanálise tem duas também. Tem a contemporânea, que ela é mais intervencionista, e tem uma outra que é um pouco mais antiga, né? Que ela é menos dialogada, onde o paciente ele fala muito mais e a pessoa sofre com menos intervenção. Tem muita gente que sofre nesse espaço, porque sempre quer uma resposta do psicólogo, né? E aquele psicólogo que é um pouco mais antigo na abordagem, ele não faz esse desenvolvimento exatamente desse jeito.
Aí tem outras técnicas, tem uma técnica chamada PB, psicoterapia breve. Ela é muito rápida. O tratamento com esse tipo de psicólogo, com essa técnica, só vai até 6 meses. Nas outras técnicas que a gente está falando aqui, só tem data de início. A gente não tem data fim. Tá? Na psicoterapia breve, ela é voltada para a psicologia social, porque eu tenho um curto período de tempo com uma pessoa. E se eu atender ela eternamente, eu deixo de atender 500 pessoas. Então eu preciso ter um tempo curto. E aí a gente também é focado. Trabalha em cima daquele foco, numa intervenção focal, para solucionar aquela questão. Eu achava que terapia tinha prazo, mas sei lá, tô fazendo 3 anos e nem final. Terapia não tem prazo. Sabe por que não tem prazo? É multifatorial. Você tira uma plataforma, vem 500, entendeu? Você tira uma... Porque todo mundo acha que quando chega, fala assim, poxa, eu quero resolver meu problema com meu namorado. E o problema não é com o namorado, o problema vem antes disso. O teu problema não são com as pessoas. Aquilo ali é só um sintoma muito raso. E aí tem que quebrar todo aquele... Olha o trabalho que dá, né? Quebrar toda aquela imagem externa até chegar num ponto lá atrás que está ocasionando toda essa alteração. Né? Demora muito. É um processo. Né? E é um processo contínuo. Às vezes tem pessoas que ganham alta antes porque resolveram aquilo que queriam. Eu quero isso aqui. Resolveu aquilo ali, ganha alta. Mas se o processo é mais complexo, aí não tem tempo fim. Tá? Só a PB tem tempo final. Mas a gente pode falar para o psicólogo o que a gente quer resolver com a gente? Sim. Tipo, meu problema é esse aqui, então eu quero me curar disso. Sim, você pode falar. Porque isso daí me desencadeia várias outras coisas. Aí você pode falar com certeza, deve falar com certeza, mas eu tenho certeza que não é isso. Entendeu? Porque isso é o que está aparente. Isso é o que você acha que é o problema. Mas pode não ser só isso. Lembra? Não tem uma coisa só? É multifatorial. Então você chega com uma questão, tem que chegar com essa questão, eu tenho que acentuar e entregar essa questão para ele. E aí é ele que se vire. Meu irmão, agora o problema é teu, se vira, me fala o que eu tenho, como que eu posso fazer e como que eu posso levantar esse questionamento. É por aí. Tá? E aí muitas vezes, depois de 1 ano ou 6 meses, você entende que o problema ele se ramificou. E ele era muito mais do que aquilo. E aí você trabalha todo o enredo da história. Foi? Então, até mesmo o problema principal, né, ele causa vários outros. Sim. E aí tem que tratar o principal e todos os problemas que o problema principal. Quer ver? Você brigou com ela, mas ela é muito amiga dele. E ele viu tudo acontecendo. Agora ela tá com raiva de você e ele também. Tá entendendo? Então tudo envolve. Tudo envolve essa questão. Então a gente tem que fazer psicanálise até morrer. Às vezes seu autoconhecimento foi o suficiente. E agora você não está em um processo de adoecimento. Não significa estar feliz o tempo inteiro. Saúde mental não é isso. Saúde mental é você estar triste, é você chorar, saber por que você está chorando, chorar e depois ficar bem. E quando a gente não sabe por que você está chorando? Aí você tem que fazer terapia. Você Aí- só sente, você só chora, Aí você não tem o significado. você não Vai tem precisar encerrar. Aí você precisa fazer a terapia, não é? Para poder fechar, para poder entender. Aí sim vai para frente. Tá bom? A gente vai precisar encerrar por conta do horário. Sim. E a gente vai fazer agora um sorteio também para todo mundo que participou. Eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Estimula a gente. Mas quem sabe um dia o Rogério volta. Sim, aqui. quem sabe? vai deixar ele uma salinha direta. Então, podemos pensar sobre isso, né? Rogério, muito obrigada, foi muito bom. Eu agradeço. Te receber aqui, viu? Eu agradeço também e agradeço a todos vocês, tá bom, gente? E até uma próxima vez.